Feliz sábado! É muito bom estar aqui com vocês. E eu tenho para vocês aqui alguns manuscritos originais da Escritura da Verdade. Estou dizendo para vocês que isso aqui é verdade, viu? Isso aqui não é brincadeira não, isso é coisa muito séria. Essa é a verdade, meus queridos. O título da nossa mensagem dessa manhã diz assim: a relação entre o texto e a realidade na doutrina da Trindade. Essa semana a gente vai falar sobre a doutrina da Trindade. E eu queria então começar hoje com essa questão, do texto e da realidade, como é que uma coisa se relaciona com a outra em relação a essa doutrina. E eu começo com esse exemplo. Eu dei para vocês um pedaço de papel com uma frase escrita: Brasil is a poor and rich country. Quem sabe me dizer o que essa frase significa? A primeira palavra aí. Brasil, tranquilo, né? Vocês percebem que está escrito com Z, então é uma língua diferente, mas tranquilo ali, dá para entender. Alguma outra dessas palavras aí, vocês sabem o significado ou não sabem o significado de nenhuma delas aí? A primeira coisa quando a gente se depara com um texto, especialmente um texto numa língua que a gente não conhece, é traduzir o texto. Essa é a primeira coisa, é a primeira dificuldade, porque se você não conhece a língua na qual o texto foi escrito, vai ser impossível para você entender o que o texto diz. Então eu conheço essa língua é o inglês, e eu vou dizer para vocês a tradução. Então, a tradução dessa frase é assim: o Brasil é um país pobre e rico. Essa é a tradução da frase. Agora, lembra que eu falei para vocês que essa frase ela é verdade? Essa foi a minha pressuposição. Eu já cheguei e entreguei um papel para vocês dizendo: olha, esse texto ele é verdade. E agora vamos entender a relação entre texto e realidade. Porque o texto, o papel, aceita qualquer coisa, certo? Eu posso escrever o que eu quiser no papel. Agora, a realidade é outra. Se eu escrever no papel assim: Pastor Ezequiel é bonito, o papel aceita isso, mas não quer dizer que eu seja bonito. Você tem que comprovar isso na realidade. Você vai ver, o pastor é feio, na verdade ele não é bonito. Então existe uma distorção entre o texto dizendo que o pastor Ezequiel é bonito e a realidade, que ele não é bonito. Então esse texto que diz o Ezequiel é bonito é um texto mentiroso. Tá entendendo como é que funciona? Tem o texto e tem a realidade, as duas coisas. Mas eu falei que esse texto que eu coloquei para vocês é verdade. Só que a gente tem um problema, porque esse texto fala uma coisa aparentemente contraditória. Não é verdade? O Brasil é um país pobre e rico. Ele não é um texto assim muito simples, sabe? É como se eu dissesse assim: o Ezequiel é bonito e feio. Meio complicado aí esse texto. É uma coisa ou é outra coisa? Mas eu falei não. Eu falei que é verdade e é uma coisa e é outra coisa. Aí você tem que entender, bom, ele está falando do Brasil. Então vamos analisar um pouquinho do Brasil na realidade, não só no texto. E aí vamos chegar a algumas conclusões. O Brasil é um país muito rico. Vocês sabiam disso? Muito rico, muito. Brasil tem muita terra, Brasil tem muita água, Brasil tem indústria, Brasil tem produção, produto interno bruto, riquezas, riquezas e riquezas, a Amazônia, aquífero Guarani. Você tem uma riqueza humana no Brasil, um povo inteligente, um povo trabalhador. Muitas outras coisas nós poderíamos falar da riqueza do nosso país. É verdade ou não é? É realidade. É texto e é realidade. Esse mesmo país chamado Brasil, ele tem um problema. Na verdade, ele tem vários problemas. Ele tem um problema em especial que nós chamamos de desigualdade social. Existe gente no Brasil podre de rica. Rica, rica mesmo. O nosso dinheiro, o dinheiro do povo todo, sustenta um Congresso Nacional do Brasil, onde eles ganham muita grana por mês. Tem muito dinheiro, é muito rico. Só que como existe grande desigualdade social e alguns têm muito dinheiro, você tem uma grande quantidade de pessoas no Brasil que ganha uma miséria. E você tem no Brasil favela, você tem no Brasil mendigo, você tem no Brasil gente passando fome, você tem no Brasil uma pobreza visível, clara, que você encontra na rua, que você encontra na vizinhança, que você encontra em muitos lugares. É realidade, não é só texto.
Agora vocês unem as duas coisas em uma coisa só. O Brasil é um país pobre e rico. É verdade? Ou não? Mesmo sendo uma verdade, um texto contraditório aparentemente. Concorda comigo? O texto é meio contraditório. É rico e pobre. Mas quando você vai analisar de perto, você percebe que ele é rico e pobre. Ele é um texto em harmonia com a realidade. Ele é verdade. Dá para entender? Vamos aplicar isso ao estudo da Bíblia? Vamos analisar um pouquinho assim algumas coisas na Bíblia. E abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6. Versos 4 a 9. Enquanto vocês abrem a Bíblia, deixa eu dizer para vocês algumas coisas. Quando Jesus orou ao Pai, lá em João 17, a grande maioria de vocês vai se lembrar dessa oração. Ele orou pela unidade da igreja, ele orou pela nossa salvação, pelos discípulos e por aqueles que viriam a crer. E ele pede assim ao Pai: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então olha só, olha o que Jesus diz. A palavra de Deus, ela é a verdade. Então não é a palavra de qualquer um que é verdade. Não é qualquer texto que é verdade. Qual é o texto que é verdade? É o texto fiel ao que Deus diz, ao que Deus falou. Se eu ouvir Deus dizendo alguma coisa assim, olha, o Brasil é pobre e rico, e eu escrever, porque eu ouvi de Deus, não porque eu imaginei, e eu escrever, então esse texto é verdade. Agora, se eu colocar na minha cabeça alguma coisa e eu escrever um texto, não quer dizer que é verdade. Interessante que a Bíblia tem um outro verso legal sobre isso, que é Salmo 119, verso 160, onde se diz assim: as tuas palavras, falando de Deus, as palavras de Deus, são em tudo verdade. Em tudo. Não é que ela é verdade assim mais ou menos. Algumas coisas não são bem verdade. Não, ela é em tudo verdade. Ok? Então, assim com a Bíblia aberta, Deuteronômio capítulo 6, vamos orar. Vamos orar mais uma vez para que Deus fale ao nosso coração ao estudarmos a Bíblia. Papai do céu, eterno e querido, obrigado porque a tua palavra está aberta, Pai. Fala de forma poderosa ao nosso coração nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Deuteronômio capítulo 6, verso 4 até o verso 9, a Bíblia diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Esse texto é um texto fundamental da Bíblia. É a revelação que Deus faz sobre quem Ele é. E por que que Ele revela? Porque essa é uma verdade que Ele quer que a gente conheça, que a gente não tem acesso por nós mesmos. Deus não escreveu na Bíblia um texto assim: o céu é azul, o mar é azul, os passarinhos são cor-de-rosa, verde, azul, amarelo e roxo. Deus não fez esse tipo de descrição na Bíblia. Descrição da biologia, da química, da matemática, da música. Nada disso existe na Bíblia. Tudo isso a gente descobre onde? Na realidade. Olhando os passarinhos como é que eles são, olhando para o céu, olhando para a água, olhando para tudo. A gente não precisa de revelação de Deus para saber que o céu é azul. Olha para o céu. As coisas que a gente tem acesso pela natureza, a revelação natural, Deus não precisou escrever. É só você ver que está lá. Agora, e o que a gente não vê? Será que não é verdade? Existe um mundo espiritual que a gente não vê. Para que a gente tenha acesso a esse mundo, Deus tem que revelar. E Ele revelou. E a revelação fundamental que Deus faz é uma revelação sobre Ele. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus. E aliás, é assim que a Bíblia começa. No princípio, Deus. Deus criou o céu e a terra. É a revelação principal. O que é? Não, no princípio, Deus. Deus criou o céu e a terra. Essa é a revelação. E esse texto diz que nós devemos amar a Deus,
que a palavra de Deus deve estar no nosso coração, que nós devemos inculcar a palavra nos nossos filhos e que nós devemos conversar sobre ela em todo momento, andando, deitando, levantando, caminhando, onde quer que for. Para a gente amarrar essa palavra nas nossas mãos, por frontal entre os olhos, e escrever assim na parede, na porta, sempre ter a consciência da presença da palavra de Deus na nossa vida. Agora, dentro desse texto de Deuteronômio 6, existe uma verdade sobre Deus essencial. Deus é um. Ouve, Israel, o teu Deus é um. Traduzido por João Ferreira de Almeida, o único. O Senhor teu Deus é singular. O Senhor teu Deus é único. E a palavra único em português, ela pode trazer várias ideias diferentes. Ela pode sim significar singular em sentido matemático. Eu tenho um rádio, ele é único, é um só, é o único que eu tenho. Eu não tenho outro rádio, é um. Único pode querer dizer também exclusivo. Não se nega, aqui é mais a questão da qualidade, não da quantidade. É único. Por exemplo, vamos pensar que eu tenha várias canecas na minha casa, mas uma é única, porque foi a minha mãe que me deu, ela morreu e tal, e aquilo é da minha infância, e eu tenho carinho por aquilo. Não quer dizer que eu não tenho outras canecas, quer dizer que aquela é única, ela é diferente, ela é especial. Então único também pode trazer essa ideia. E único também pode trazer a ideia de coisas unidas que formam uma unidade. Duas coisas que se unem se tornam uma coisa única. O exemplo mais clássico, homem e mulher, né? Serão uma só carne. São dois que se formam um. Interessante. Então tá. Então essas são as ideias por detrás da palavra única. E essa palavrinha única, em hebraico, errad, é a mesma palavra para dizer do homem e da mulher uma só carne. Lá em Gênesis 2, 24. Então, essa é a ideia. São dois que formam um, é um. E é bem interessante, né? E os dois serão uma só carne. Uma só formada de duas. Deus é um. Interessante. Com a mesma palavra. A mesma palavra pode significar um, formado por mais de uma pessoa. Bem interessante essa ideia. Agora, isso não prova a Trindade. Isso não prova que Deus é mais de um em unidade. Mas eu queria trabalhar com vocês a ideia da pluralidade de Deus, do Deus único, em Gênesis. Abre a Bíblia em Gênesis capítulo 1. Versos 26 e 27. E é bom a gente começar do começo, porque quando a gente fala da doutrina da Trindade, muitas pessoas têm essa ideia, né, que isso é uma coisa do Novo Testamento, que isso é uma coisa que não tem base no Antigo Testamento, que não tem fundamento, que os judeus adoravam um Deus único no sentido de um singular matematicamente, e que o cristianismo se afastou disso em nome de uma ideia grega que é politeísta, e que inclui na divindade agora Cristo, o Espírito Santo, e é um falso Deus, e nós temos que rejeitar esse falso Deus para adorar o Deus único, que é o Deus de Israel, Deuteronômio 6. Está entendendo o argumento? Complicado. Mas vamos dar uma olhadinha em 3 textos do livro de Gênesis. Eu não vou trabalhar outro livro hoje. E a Bíblia vai dizer assim, Gênesis 1, versos 26 e 27. A Bíblia diz assim: também disse quem? Deus. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou quem? Deus, pois, o homem. A sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Fantástico. Gênesis 3, verso 22. É muito bom estudar a Bíblia, viu, irmãos? Vale a pena. Olha só. Então disse quem? O Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. O texto aí diz: se tornou como um de nós, que não estenda a mão para comer a árvore da vida e viver eternamente. 11, verso 7. E a gente termina com esse e vamos considerar um por um. 11, verso 7 diz assim: vinde,
desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Vamos, desçamos, confundamos, é plural. Esses 3 textos são 3 textos muito importantes quando a gente fala de Deus no Antigo Testamento. Muito importantes. E como é que a gente deve entender cada um desses textos? Será que existe pluralidade em Deus? Nós, a nossa imagem, vamos lá, vamos descer e vamos confundir. Com quem que Deus está falando? Deus não pode estar falando com um anjo? Deus não pode estar falando com alguma outra coisa que não seja com Ele mesmo? Porque Deus conversando sozinho é uma coisa meio esquisita. E falando de si mesmo no plural, a nossa imagem, por que Ele não diz assim, a minha imagem eu criei? É meio complicado isso. Não é uma coisa muito simples da gente resolver. E, obviamente, vocês têm que lembrar que esse texto de Gênesis tem 2.500 anos de vida, tá bom? Faz 2.500 anos de vida que esse texto está escrito. E faz 2.500 anos que os homens estão pensando nisso aí. E cada um tem uma ideia. Eu acho que isso aí quer dizer isso. Eu acho que isso quer dizer aquilo. E cada um tem a sua opinião. Eu vou mostrar algumas opiniões para vocês. Vocês sabem que lá no Oriente Médio, especialmente lá na Antiguidade, todos os povos eram politeístas. Não tem essa ideia de Deus único. Eles até poderiam adorar um Deus, mas era um entre vários. Tinha lá Astarote, Baal, Javé, tinha Deus egípcio, tinha um monte de Deus. Mas você escolhia um. É igual os católicos hoje fazem com os santos. Tem lá 200 milhões de santos. Você escolhe um e você é devoto dele. Mas é um entre outros. Os outros também são santos. Você escolhe o teu santo. E muitos pensam que essa linguagem plural para falar de Deus em Gênesis, ela é a prova de um resquício de um pensamento politeísta por parte de quem escreveu a Bíblia. Olha a ideia. O camarada, ele vai para o texto bíblico já desconfiado. Ele vai assim, será que é verdade? O povo fica dizendo que esse livro é verdade? Vamos ver. Aí chega lá, tem um monte de texto que Deus é um, né? É o Senhor, não é os senhores. E chega lá num texto que é nossa imagem. Aí o cara diz, encontrei o erro do negócio. Eles ficam dizendo que era um só, mas aqui, no pensamento deles era mais de um. E eles eram politeístas. E essa ideia do monoteísmo é uma maquiagem sobre o texto. Esse povo é desonesto que escreveu esse texto. Esse povo não é honesto. Isso não é verdade. Tá entendendo como é que funciona a cabeça do camarada? Ele começa a buscar no texto algum elemento para dizer que está errado, para dizer o seguinte, estão dizendo que é verdade, mas é mentira. Esse é o pensamento do cara, isso aí. É origem pagã, é politeísmo, é enoteísmo, né? Um Deus entre outros. E essa é a ideia de muitos críticos da Bíblia. E um desses elementos que eles usam é isso. A Bíblia não foi sempre monoteísta. A Bíblia era meio politeísta em algum momento. Agora, existem igrejas que elas não querem assumir esse tipo de postura, porque isso é uma postura que está criticando a Bíblia. Você é membro de uma igreja, você vai criticar a Bíblia. Aí vem os crentes para dar outra explicação. E tem uma explicação que os testemunhos de Jeová gostam, e não só eles, e outros também, que é assim, que isso aí é aquilo que a gente chama de plural majestático. Que, para vocês entenderem, é aquela ideia. Quando você vai se dirigir a presidente Dilma, tu escreve uma carta para ela, tu diz assim, Vossa Excelência. Tu não está dizendo que tem mais de uma Dilma, vossa, terceira pessoa do plural. Não. Você usa esse pronome enfático para exaltar a mulher. Vossa Excelência, para falar de uma. Você usa uma linguagem plural para falar de uma, para exaltar ela. Isso é um recurso literário que as pessoas usam. E aí eles dizem, tá vendo? Isso aí da Bíblia é a mesma coisa. Deus vem dizer, façamos aqui e tal, para querer dizer essa ênfase. Não quer dizer que é mais de um. Agora tem um problema. Essa forma da gente se expressar, usando o plural para se referir a uma pessoa, é uma forma moderna. Não existe isso nas línguas antigas. Você não conversava com ninguém antigamente falando no plural. Vossa Majestade Davi. Existe isso.
É a sua majestade Davi, é você, é um, não é vossa. Isso não existe na Bíblia. É você colocar um padrão moderno do que se faz hoje para querer jogar lá para dizer que isso aí não é importante. Para querer dizer que essa pluralidade aí é só de brincadeira. Ela não é de verdade. Só que lembra do Salmo 119 e 160. As palavras de Deus são em tudo verdade. Não é brincadeira. Deus não colocou aí à toa, como se ele fosse uma pessoa descuidada. E aqui eu sou o Senhor. Não, nós somos os senhores. Não, eu estou um pouco confuso se sou eu ou se somos nós. Não. Quando ele diz eu sou o Senhor, é singular, amém. Quando ele diz a nossa imagem é plural, amém. Esse é o fundamento da questão. Para vocês começarem a entender por que a gente não nega um texto em nome do outro, tá bom? Tu não pode pegar um texto da Bíblia que você gosta e dizer, esse texto é verdade. Aí o outro que você não gosta, não, esse é mentira. Quem faz isso está dizendo o quê? Que a palavra de Deus é a mentira. E se você diz que a palavra de Deus é a mentira, tudo bem, é seu direito, não vou questionar. Agora, não venha querer ensinar a parte que você gosta. Mas aquele outro é verdade. Não, mas é mentira. A Bíblia tem mentira. O que me garante que esse aí não é mentira também? Quer seguir a palavra de Deus, tem que seguir ela como um todo. Não é um texto ou dois textos. Todos os textos, tá bom? Alguns também tentam resolver esse problema, querendo dizer assim que Deus estava fazendo referência aos anjos, aos 24 anciãos, às 4 criaturas. Sabe, né? O livro do Apocalipse coloca essas coisas todas, né? Que Deus estava lá no trono, ao redor dele tinha milhões de anjos, tinha 4 seres viventes, tinha 24 anciãos. Então Deus poderia estar conversando com eles, né? Façamos o homem, a nossa imagem. Como se dentro da imagem de Deus lá em Deus está incluída esses personagens plurais, que não são Deus, mas estão incluídos. Alguns têm essa ideia, ela não faz muito sentido, mas tem que respeitar. E essa última ideia ela é muito imaginativa, né? Você não quer dizer que é plural, então você fica imaginando assim, pode estar falando com um anjo, né? Mas olha o resultado final disso. Façamos o homem à nossa imagem, a imagem de Deus. Mas agora não é mais a imagem de Deus, somos a imagem de Deus e a imagem dos anjos. Se um está unido com o outro, né? Não é assim que a Bíblia ensina. Então vamos analisar mais de perto, Gênesis 1, versos 26 e 27. Vamos analisar de pertinho porque aí a gente vai perceber que não tem como errar. Essas explicações todas estão equivocadas. Todas elas. E aí Gênesis 1, a partir do verso 26, a Bíblia diz: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais. E verso 27, criou Deus, pois o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Fica muito claro que a nossa imagem do verso 26 é a imagem de Deus no verso 27. É a mesma coisa. Tu não pode dizer que no verso 26 a nossa imagem era de Deus e dos anjos e dos 24 anciãos e de não sei quem, e depois chega no verso 27, não, agora só a imagem de Deus. Não. Uma coisa é igual à outra. Essa nossa imagem é a imagem de um Deus. É a conclusão óbvia. É só ler o texto. Quem foi que disse façamos? Foi Deus. Também disse Deus. Vamos fazer o homem à nossa imagem. Depois que ele termina de fazer o homem, o que ele diz? E que os criou a imagem de Deus. Fala que ele criou a imagem de Deus mais anjos. Deus mais outra coisa. Não. Imagem de Deus. A análise bem simples, é só ler. É verdade, é realidade. Agora, vamos lá para o capítulo 3, verso 22. Aqui, nós temos, na João Ferreira de Almeida, revista atualizada, um problema de tradução. Lembra do exemplo que eu dei para vocês do texto em inglês. Se você não sabe traduzir, você não tem acesso à verdade do texto. E tradução do inglês já não é fácil. Tradução de uma língua super antiga quanto o hebraico é muito mais difícil. Concordam comigo? Língua muito antiga, complicada, e aí um tradutor puxa para um lado, outro para o outro. E não quer dizer que os tradutores ajam de má fé, não é isso. Quer dizer que o texto é complicado e ele entende aquilo e coloca. Existem parâmetros para você entender de um lado ou de outro. Eu vou dizer para vocês qual que é a tradução mais literal.
João Ferreira de Almeida ele coloca uma certa interpretação nessa tradução. Eu vou dizer para vocês a tradução literal. A tradução dessa primeira parte é assim: o homem foi como nós. O homem foi semelhante a nós. Vamos ver o texto aí. João Ferreira de Almeida traduz como: eis que o homem se tornou como um de nós. O verbo não é essa ideia de se tornar. O verbo é a ideia de ser, foi. Vê como muda o sentido do texto. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem foi semelhante a nós, se tornou conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão, tome da árvore da vida e coma e viva eternamente. Se o texto estivesse querendo dizer que o homem se tornou como Deus, ele não mais morreria, porque Deus não morre. E aí Deus manda não comer da árvore da vida, para quê? Para que ele não viva eternamente. Então o homem não tinha se tornado como Deus. O verso é um pouco diferente. O homem era semelhante a nós, agora ele conheceu o bem e o mal, e ele não vai comer a árvore da vida para ser imortal. Muda o sentido do texto, não muda? É um pouco diferente do que João Ferreira de Almeida coloca. Prestem bem atenção nisso para vocês entenderem. Tranquilo? Probleminha de tradução. Simplesmente o texto está querendo dizer o seguinte: o homem foi a imagem de Deus, nós. Foi como um de nós. Que é justamente o que o capítulo 1, versos 26 e 27 diz. Formou o Senhor Deus o homem à sua imagem e semelhança. O ser humano foi a imagem de Deus. E Deus aqui se apresenta como nós. De novo, como um de nós. Essa é a forma que Deus fala de si mesmo. Assim como ele diz, façamos o homem à nossa imagem, e ele diz, o homem foi como um de nós. É a mesma coisa. Capítulo 11, para a gente terminar. Versos 5 a 7. Então a Bíblia diz assim: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo quanto intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Se você vê o verso 4 de Gênesis 11, os homens falam assim: olha, vamos lá, plural, e vamos edificar uma cidade, vamos tornar o nosso nome famoso, nós humanos. Aí a Bíblia diz assim: e o Senhor, singular, foi lá. Deixa eu ver o que os homens estão fazendo. Eles estão construindo uma torre para chegar ao céu. Aí ele diz: vinde, desçamos e confundamos a sua linguagem. É o Senhor. Vinde, desçamos e confundamos a sua linguagem. Deus fala de si mesmo no plural. Ok? Isso posto, meus amigos, meus irmãos, dá para entender o fundamento de onde a gente tira a seguinte ideia: Deus é um, mas é composto de uma pluralidade de pessoas. Nesse texto não está escrito que Deus é três, que três são um, que um é três, não. O texto só fala de plural. A ideia da quantidade de pessoas nós vamos ver depois. Eu só estou colocando aqui a ideia do seguinte: Deus é um, mas esse um é plural. Ezequiel, eu não concordo, eu acho isso muito difícil, para mim isso não faz sentido, não gostei. Olha, eu dei para vocês um papel. Nesse papel estava escrito assim: o Brasil é um país pobre e rico. Se você não gosta dessa ideia, e você quer dizer que o Brasil só é pobre, não é pobre, eu ganho um salário mínimo, é pobre. Você está julgando o Brasil em função de quem? De você mesmo. Não me interessa, é pobre porque eu sou pobre. Eu que decido o que é a realidade. Mas querido, o Brasil também é rico. Não vejo isso. O Brasil é rico, cadê milhões na minha conta? Não estou vendo, não acredito. Você se torna o padrão. É você que decide o que é e o que não é. Não é mais a realidade.
Vê como que funcionam as coisas? Se você tem problema de admitir que o Brasil é pobre e rico ao mesmo tempo, esse é um problema seu. É você que tem essa dificuldade. Você não consegue entender como que as duas coisas são verdade ao mesmo tempo. Quando ele é rico, ele não deixa de ser pobre, quando ele é pobre, ele não deixa de ser rico. Ponto final. Ah, mas é muito complicado. E daí? É verdade. E esse exemplo é bem simples, mas a doutrina da Trindade não é simples. A ideia de que Deus é um e é três e é um, é uma ideia muito complicada. Eu concordo com isso. E os antitrinitarianos, eles gostam de dizer assim, eles gostam de brigar com a gente, e eles dizem assim, mas vocês faltaram a aula de matemática, né? Vocês não sabem que 1 mais 1 mais 1 é 3, não é 1? Faça-me o favor, né? Vocês são burros, né? Vocês não sabem matemática. Aí eu respondo assim, olha, é verdade, nós somos bem burrinhos, nós temos problema com a matemática, agora com a Bíblia nós não temos problema, certo? Eu tenho problema com a matemática, legal, aceito a crítica, valeu. Agora, quando a minha Bíblia diz que Deus é um, eu digo amém. Eu não tenho nenhum problema com a ideia que Deus é um. Quando a Bíblia diz que o Senhor nos fez a sua imagem, e essa imagem, Ele mesmo diz que é a nossa imagem, eu não tenho problema nenhum. Porque eu creio no que a palavra de Deus diz. É verdade. Mesmo que seja algo aparentemente contraditório e complicado. É verdade, é verdade. Ponto final. Deu para entender? Vê a seriedade da coisa? E vocês? Como é que vocês têm tratado a Bíblia, a palavra de Deus, como a verdade? Vocês creem, vocês não creem? Essa é a grande pergunta que cada um deve fazer a si mesmo. Quando você encontra um texto complicado da Bíblia, que aparentemente diz o contrário do que outro texto diz, você crê ou você descrê? E se você descrê, deixa eu dizer uma coisa para você. Toda heresia que existe está fundamentada nessa atitude. Você negar um texto em favor de outro texto. Você só pega o texto onde Deus é um. Ah, Deus é um. Nesse texto, naquele. Você encontra 200 textos. Todos eles dizem que Deus é um. Aí você diz, está vendo? A base é sólida. Tem muito texto. E de fato tem muito texto onde se diz que Deus é um. Agora, e todos os textos onde diz que Deus é plural, onde Ele mesmo, Deus, diz que Ele é plural, e todos os textos onde Jesus é Deus e é diferente do Pai, e os textos onde o Espírito Santo é Deus e é diferente do Pai e do Filho, você faz o quê? Tu joga fora? Ah não, isso aí não importa? Heresia, mentira. Essa semana a gente vai longe nessa conversa. Vamos chegar longe. Batismo, em nome da Trindade, em nome de Jesus. Espírito Santo é Deus ou não é? Ellen White. Os pioneiros da igreja não criam na Trindade. E agora a igreja crê. Como é que resolve isso aí? Vamos esmiuçar esse negócio. Sabe por quê? Porque dentro dessa igreja nós não temos medo da verdade. Sabiam disso? Nós não temos medo da verdade, da realidade. Porque Deus vai guiando um povo na sua verdade e na sua salvação. Meu apelo para vocês essa manhã é uma pergunta. Vocês querem trilhar esse caminho dispostos a crer em tudo que a Bíblia disser? Sim ou não? Sim. Sim? Se a Bíblia disser, vocês estão dispostos a crer, a obedecer e a seguir como a palavra de Deus? Essa é a melhor decisão. Louvado seja Deus por essa decisão. Amém. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Papai do céu, eterno e querido, em nome de Jesus, obrigado pela tua verdade, Pai. Amém. Obrigado por esse sábado onde podemos nos reunir para te adorar, para conhecer mais do teu nome, da tua palavra, da tua graça e da tua pessoa, Pai. O tema da Trindade não é um tema simples para a nossa mente humana, Pai. E nós pedimos que o Senhor nos dê entendimento e sabedoria para realmente reconhecermos a verdade tal qual ela é na tua palavra, Pai. Dá-nos a tua graça, a tua paz, o teu perdão e o teu amor. E traze-nos essa semana para aprender mais de ti. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Amém.